momento mais tenebroso que o Brasil já viveu foi, sem sombra de dúvidas, a época da ditadura militar. O período durou cerca de 21 anos e teve início após o golpe militar de 1964. Esse golpe foi responsável por encerrar o período democrático que havia iniciado no país no ano de 1946. Existe uma série de nomenclaturas para esse período emblemático que assombrou o nosso país por 21 anos, de 1964 a 1985. Ditadura militar, regime militar, golpe militar e até mesmo pessoas que chamam de Revolução de 64. E ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar que tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria a necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República, que não atende mais. A ditadura civil-militar foi um regime autoritário, o qual foi instaurado no dia 31 de março de 1964, a partir da deposição do atual presidente daquela época, João Goulart. A primeira motivação daquela época era a ameaça comunista que aterrorizava muitas camadas do país. A segunda motivação pode-se dizer que era a proximidade de Jango com os grupos de esquerda. E uma terceira motivação era tentar frear o comunismo que estava se alastrando naquela época. Afinal de contas, paralelamente a todo esse período de querer instaurar a ditadura civil-militar no Brasil, havia a Guerra Fria, o conflito ideológico entre o bloco capitalista e o bloco socialista. O presidente João Goulart era veementemente acusado de ser comunista por uma série de camadas da sociedade brasileira daquela época. Ele queria promover reformas de base. O propósito dessas reformas de base era de apaziguar a desigualdade social vigente que acontecia naquela época. Houve descontentamento das camadas da sociedade brasileira. E a partir disso daí, o que os militares tinham em mente? O João Goulart é uma ameaça, ele precisa sair do poder. E aí, no dia 31 de março de 1964, ele foi deposto através de uma nota emitida pelo general Humberto Castelo Branco, que o declarou como uma ameaça que podia desestabilizar o Brasil tanto politicamente quanto economicamente. O primeiro presidente a assumir após a saída de João Goulart foi o Castelo Branco, que governou de 1964 a 1967. As medidas tomadas por Castelo Branco foram fundamentais para estabelecer as bases da ditadura. Aqui que foi criado o primeiro ato institucional, que trazia medidas autoritárias no domínio da ditadura. No ano seguinte, 1965, surge o AI-2, e é a partir daí que já começamos a ver uma massiva ausência de liberdade de expressão, uma vez que ocorre a extinção do pluripartidarismo, que consiste na presença de vários partidos, como conhecemos hoje em dia, e foi instaurado o bipartidarismo, apenas 2 partidos, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. A ditadura foi uma experiência dolorosa na história do Brasil. O regime militar foi algo desnecessário para o amadurecimento do processo democrático. É óbvio que aprendemos com ele, é óbvio que percebemos o quanto é duro se abrir mão da democracia construída com tanta dificuldade, mas foi um período de morte, foi um período de intolerância, um período de censura, de limitação das liberdades. Não há cidadania sem liberdade. Não há expressão sem liberdade, não há arte sem liberdade, não há educação plena sem liberdade, não há saúde sem liberdade. O que você sofreu? Você, eu não sofreu nada que não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito aí de medida de emergência. Para, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, eu me sinto honrado de tirar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha isso, vai nisso. Vem cá.
A manipulação política é o tipo de influência que visa modificar as ideias de uma sociedade. E na época da ditadura, tivemos a exaltação da nacionalidade e falsas informações de tudo aquilo que ia contra a forma de governo, o que hoje chamaríamos de fake news. Eu acho absurdo a gente falar em cultura de fake news. Né? É uma coisa meio surreal, inusitada, você acreditar que fake news é uma cultura. Na verdade, a gente se fundamentar na mentira. Mentira é literalmente antidemocrático, né? Porque você mentir para fazer de conta que a sua verdade mentirosa é a verdade verdadeira, por favor, né? Costa e Silva. Governo marcado por violência, repressão e tortura. O número de manifestações cresceu, principalmente após a morte do estudante Ederson Luiz por policiais militares. O resultado disso foi a passeata dos 100 mil, uma das maiores. Esse período ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Emílio Médici. Considerado o período de maior repressão da ditadura militar, o governo de Médici iniciou em 1969. Houve aumento da censura nos meios de comunicação e muitos prisioneiros políticos foram torturados. Tive amigos, amigas, parentes próximos, primas que foram terrivelmente torturados, em especial as mulheres. Todo tipo de tortura. Inclusive, uma das torturas mais cruéis era que eles colocavam baratas vivas nas xoxotas das mulheres, né? Fora cigarro aceso na cabeça das pessoas, em especial dos estudantes, né? Que eram os maiores perseguidos pela ditadura. Em 1968 é lançado o AI-5, do meu ponto de vista, uma das medidas mais repressivas de toda a ditadura civil-militar, porque é a partir daí que começa a surgir suspensão de direitos civis, suspensão de habeas corpus, eleições indiretas, fechamento do Congresso, censura prévia e pessoa sendo investigada. Muitas vezes os golpes, né, as ditaduras se estabelecem porque nós subestimamos aqueles atores do discurso autoritário. Isso, obviamente, aconteceu em 1964. Muitos setores progressistas, de esquerda e democráticos foram pegos de surpresa, porque todos sofrem com um golpe de Estado, todos sofrem com uma ditadura, né? Todos aqueles que não são beneficiados. Então a gente não pode pensar que os regimes de exceção eles são contra a esquerda, não, eles são contra a democracia, eles são contra a vida, eles são contra a cidadania, são contra a Constituição, contra o Estado de Direito. Então, como nós subestimamos, eles acontecem. É o caso, por exemplo, do atual presidente da República, eleito pelo voto, mas com um permanente discurso golpista, com um permanente discurso autoritário e que não respeita a Carta Constitucional, que não respeita o Estado de Direito. Se você me faz uma pergunta pessoal, eu acho que ele é um perigo, sim, até porque ele não está sozinho. Ele é o revérbero da voz de muitos setores, muitas pessoas que são intolerantes, racistas, homofóbicos, machistas, misóginos e, acima de tudo, não vem na democracia um caminho para a realização dos seus projetos. Eu considero ele um perigo, sim, e é bom que a gente fique muito atento, porque pode ser mais uma surpresa, como aconteceu em 1964. Eu procuro viver no meu dia a dia
a democracia. Porque, depois que você sai de um regime autoritário, como a gente viveu, né, na época da ditadura militar, em especial depois da instalação do AI-5, em 3 de dezembro de 68, foi logo que eu estava chegando em Brasília. Então, assim, a democracia para todos nós e todas nós foi um álibi, né? Eu acho que eu não só acredito, como eu procuro viver nas minhas relações cotidianas uma relação democrática. E naquela época era notório perceber a ausência de liberdade de expressão, a censura e a manipulação política. E tudo isso não fez com que essa oposição se calasse ou deixasse de lutar. Tanto que os estudantes, participantes da União Nacional dos Estudantes, continuaram as suas manifestações. E houve um momento em que 10 mil estudantes foram presos através de um protesto. Toda a sociedade civil brasileira sofreu censura, em especial nós, os jovens estudantes, que estávamos na contramão de todos os ditames da ditadura militar, da cruel ditadura militar. É importante mencionar os órgãos de repressão da época, o DOPS e o DOI-CODE, a OBAN, o CCC, que era o Comando de Caças Comunistas, o MEC, Movimento Anticomunista. Todo regime de exceção ele é resultado do interesse de um grupo específico, que vai de alguma forma ser beneficiado por um regime autoritário, que limita a participação democrática, e isso é natural, obviamente, que vai ter aquele grupo que foi beneficiado pela ditadura, pelo regime militar, que vai defender, que vai chamar de revolução, que vai chamar de contragolpe e outros termos, outros eufemismos que são criados por esses setores para justificar o ato absurdo, né, de se ceifar uma experiência democrática em nome de um regime autoritário, de um regime de exceção. E vai ter aquele outro grupo que foi o prejudicado, aquele grupo que sofreu as consequências, né, e as sequelas de um ato autoritário, que vão sofrer as torturas, as perseguições, a limitação da liberdade, a ruptura do chamado Estado de Direito. E é por isso que a gente tem interpretações diferentes, né? Alguns defendem o regime militar e outros, obviamente, vão ver sempre como uma mácula aberta, né? Como uma ferida aberta na história de qualquer país. Se era limitado as nossas manifestações como cidadãos e cidadãs brasileiras, então assim, a gente sofreu toda espécie de limitação, né? De livre-arbítrio de se manifestar, em especial politicamente. Ernesto Geisel. Geisel assumiu o poder com uma abertura política lenta, gradual e segura. Neste governo, houve um agravamento na crise econômica do país. Em 1978, o presidente revogou diversos decretos de lei, incluindo o AI-5, que representou o maior momento de repressão da ditadura militar. João Figueiredo. O general João Figueiredo continuou o projeto iniciado no governo anterior de abertura de regime. Em 1979, assinou a Lei da Anistia, que anulava as punições aos brasileiros feitas desde 1964, e isso englobava os militares acusados de torturas. Foi o último governo do regime militar. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa foi a ditadura. Anos 60, presidentes exilados no Uruguai, a juventude fervendo no anseio dos direitos sociais, no anseio do acesso
a serviços governamentais que eram muito restritos, a contracultura, por um outro lado, nascendo, a censura surgindo, e tantas foram as produções musicais que foram revestidas de apelos e de sinais, chamando o povo para lutar por um Estado democrático de direito, chamando o povo para lutar para o que hoje nós chamamos de Constituição Federal Republicana de 1988. Tudo isso foi fruta de luta, tudo isso foi fruta de movimentos sociais, tudo isso foi prova do apelo de jovens que sabiam lutar, de jovens, salvo exceções daqueles que pensavam em ser anarquistas 100% ou vandalizar aquilo que era genuíno. Mas tudo foi fruto de conquistas, de retirar da mão daqueles a opressão e hoje ter garantido o direito à dignidade e o acesso à saúde, à paz, o lazer, à moradia, à educação. Nós construímos tudo isso, que são as bases da cidadania, a partir das nossas escolhas. Sem escolhas, outra pessoa decide pela gente. Por isso que é tão importante falar de política. É só lembrar o velho axioma, né? As pessoas dizem que não gostam de política, e aqueles que não gostam de política acabam governados por aqueles que gostam de mandar, pelo menos. Então a ditadura foi uma experiência dolorosíssima na história do Brasil e que nós esperamos que nunca mais volte a acontecer. Tudo que se diz sobre, mas foi um período que houve equilíbrio econômico, mentira isso é falácia histórica, isso é um delírio histórico, não tem base científica nenhuma. Os militares deixaram a economia brasileira em terra rasa e apresentaram pra gente, ao final da ditadura, os anos 80, chamados de a década perdida, para vocês verem que foram as consequências desse regime militar. A censura e manipulação política naquela época era tão grande que até no futebol houve um caso. Na Copa de 70, o João Saldanha, que era o técnico da seleção brasileira, foi demitido. E na época, os jornais noticiaram que ele foi demitido porque a convocação dele não agradou o presidente Emílio Garrastazu Médici. Todavia, sabemos que João Saldanha era comunista e logo todos que eram comunistas não tinham visibilidade naquele governo e eram suprimidos. Os meios de comunicação sempre tiveram um papel importante para a formação da opinião pública. Por isso, os regimes autoritários procuram ter controle sobre essas atividades, a fim de que os meios de comunicação não enfraqueçam seu poder. Chamamos esse controle de informações de censura, e essa foi uma das principais características da ditadura militar no Brasil. Obras culturais, como músicas, filmes e livros, precisavam da aprovação prévia do governo para circularem. A sociedade foi calada e qualquer ato de liberdade era considerado uma afronta aos militares. No caso das músicas, pessoas foram contratadas para avaliar as letras das canções. Limite da liberdade de expressão? Como assim? Liberdade tem limite? No meu entendimento, liberdade é libertária. Você não pode limitar a liberdade. Ou é liberdade ou não é liberdade. A repressão e as histórias de dor que marcaram o período da ditadura militar desafiaram também a criatividade de muitos artistas brasileiros. Para serem gravadas, as músicas precisavam passar por um órgão chamado de Divisão de Censura de Diversões Públicas. Desde 1986, os originais ficam em um registro nacional de Brasília e no Rio de Janeiro. O acervo do Rio de Janeiro guarda 67 mil composições. 7 mil foram proibidas, por critérios morais ou políticos. Artistas usaram da sua criatividade para passar o que queriam dizer com a opressão que estavam vivendo. Usar a palavra liberdade como na letra de Martinho da Vila já bastava para a música ser vetada. Luiz Arão também teve música censurada após escrever sobre homossexualismo.
Tim Maia falou sobre anistia em uma das suas canções e também foi vetado. Caetano Veloso usou a frase "A Rua Chile sempre chega para quem quer" e também foi censurado, pois os censores concluíram que era uma alusão ao país vizinho. A Rua Chile sempre chega para quem quer. A música Cálice, de Chico Buarque, feita em parceria com Gilberto Gil, foi cantada em um show no ano de 1973, mesmo sendo vetada porque a censura entendeu que a letra era uma alusão com o verbo calar. Os censores até tentaram impedir a apresentação, porém sem sucesso. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Em 1973, Gonzaguinha teve 9 músicas vetadas pela censura. Roberto Carlos conseguiu emplacar "Debaixo dos caracóis dos seus cabelos", dando a entender que era para uma mulher, mas foi uma homenagem a Caetano Veloso, quando se encontrava exilado em Londres, no ano de 1971. Caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. O autor da música, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré, foi torturado e precisou sair do país em exílio para se proteger, pois a música tinha a letra perfeita para os manifestantes daquela época e era um hino de resistência contra a ditadura. Outro cantor que foi alvo da censura foi o Ney Matogrosso, que teve um disco vetado por estar nu, porém o disco foi um sucesso de vendas. Mesmo com o fim da ditadura militar, em 1985, a censura só foi extinta no país com a nova Constituição em 1988. Quero seguir vivendo, amor, eu vou, por que não? Por que não? Em 1985, Tancredo Neves foi eleito por voto indireto, porém faleceu antes de assumir o cargo. Quem ficou em seu lugar foi o vice, José Sarney, e deu início ao governo civil no Brasil. Olha só, a história não se repete, mas de tempos em tempos ela é esquecida, ou alguns aspectos dela são esquecidos. E é por isso que a história é tão importante. É por isso que eu repito que não esquecer é uma forma de fazer justiça. Porque quando você esquece, você repete os erros do passado. É por isso que tem tanta gente, eu chamo de pessoas desequilibradas politicamente, né, delirantes, que propõem AI-5, volta da ditadura militar. Essa é a prova incontestável de que nós não aprendemos a lição plenamente. Já aprendemos outras lições, né? A imensa maioria é contra a escravidão, a imensa maioria é contra o racismo, a imensa maioria defende a vida, mas ainda existe uma parcela das pessoas da sociedade brasileira que acreditam que é possível viver sob um Estado autoritário, totalitário. Não entendem elas que elas só conseguem defender o Estado autoritário porque estão sob democracia. Que se estivessem sob regime autoritário não teriam nem direito de opinar. Então, aprendemos algumas coisas, mas temos muita coisa ainda para aprender. E entre essas coisas está o pleno poder da democracia. Porque erramos juntos, acertamos juntos, realizamos juntos, e é por isso que é tão importante o direito de participação política. Espero que as próximas eleições elas sejam mais generosas com a gente do que nós fomos com nós mesmos na eleição passada, elegendo um regime de extrema-direita, um neofascista, absolutamente insano, cruel, reverberando ideias absolutamente ultrapassadas que ficaram nos anos 30, mas que renascem no Brasil em pleno século XXI. Espero que a gente tenha aprendido um pouco e que a gente vote melhor na próxima eleição. Nós vemos hoje uma juventude engessada. Vemos hoje que a ditadura, embora tenha acontecido há tantos e tantos anos atrás, ainda acontece dentro de alguns corações engessados. Então, o que eu falo para vocês hoje é que olhem para o passado, se espelhem na luta daqueles jovens, saiam um pouco para as ruas, porque, na verdade, nós somos os mesmos. E nós vivemos
e ansiamos por tudo e por toda a conquista, como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Vamos aproveitar tudo o que foi produzido, tudo o que foi conquistado e defender a democracia e defender o Estado democrático de direito, que está garantido na Constituição Federal. A ditadura já passou, mas não vamos permitir que ela permaneça disfarçada em nossos corações, disfarçada como capa, a nos paralisar e ir atrás daquilo que ainda a gente pode conquistar. Não vamos morrer, não vamos morrer. Assim como diz a canção, dentre muitas outras canções que foram produzidas nessas épocas ditatoriais, quando a censura não deixava que nada pudesse ser divulgado, mas ainda assim essas canções, elas vivem até hoje. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Olha as referências do que já era a revolução nos Estados Unidos, do que já era a revolução na França, chegando como influência na nossa cultura. Carlito, a expressão da Revolução Industrial. E nós já trazíamos esse recado através da cultura, através das expressões. Vamos chamar de volta esse povo, porque a democracia existe. Ela não pode ficar disfarçada em nossos corações. Beijo.